Já sentiu dor no joelho? Fazendo exercício ou quando acorda ou antes de dormir, nessa época do ano que esfria um pouquinho, a articulação pega? Pois é. Então hoje o papo é para você, porque a gente convidou o Dr. Marco Demange, que é ortopedista. Bem-vindo, doutor. Tudo bom? Muito obrigado. Obrigada. Viu, pela presença, porque esse assunto aqui interessa a todos. Porque quem nunca teve dor no joelho, e mais, eu acho que a gente se preocupa e quer prevenir que ela aconteça. No entanto, se ela já chegou para você, a gente vai entender algumas causas, entender como a gente previne e também o que existe de mais moderno hoje, porque o doutor trouxe tudo, trouxe prótese, vamos falar de cirurgia e também, eu acredito, de tratamentos minimamente invasivos, certo? Sim. Vamos lá, doutor. Quais são as causas mais comuns de dor no joelho? O joelho pode doer por vários motivos, né? E é bom, a gente entende um joelho e olha para um joelho, a gente vai ter aqui na frente o músculo tendão. Então o tendão pode inflamar, uma tendinite na parte de cá. Quando a gente olha o joelho, a gente tem o osso de cima que chama fêmur, o osso da coxa. O osso de baixo é a tíbia e aqui é a fíbula. E entre os ossos a gente tem um revestimento de cartilagem, que é super liso. E tem aqui os meniscos, que funcionam como se fossem coxinhas de borracha para absorver o impacto. Dentro do joelho a gente tem ligamentos, que funcionam como se fossem cordas para estabilizar. E na volta também aqui, como esse que soltou. Então, se a gente tem uma pessoa sobrecarregando com o exercício errado, ela pode ter uma inflamação no tendão, que é a tendinite. Que é a tendinite, ok. Ela pode estar fazendo um movimento brusco e torcer o joelho e machucar a cartilagem, como se cortasse uma borracha. Ela pode torcer o joelho jogando bola e romper um ligamento, como a ruptura do ligamento cruzado anterior. Que é bem sensível, né? Super, vários jogadores já romperam no futebol, no vôlei e assim vai. Ou, além disso, uma coisa que é extremamente comum e que vai aumentando com a idade é o desgaste dessa cartilagem. Então aqui a gente trouxe um exemplo disso. Opa. Tem problema. Só colocar aqui de lado, a gente coloca aqui certinho. Então você trouxe, assim... uma sequência do desgaste. Observar a diferença, né? Isso. Então aqui é um joelho com a cartilagem normal, toda lisa. Quando a pessoa vai tendo um machucado na cartilagem, isso vai formando como se fosse uma ferida. Igual se a gente olhar aqui esse vermelho. Essa ferida vai aumentando de tamanho cada vez mais. Isso é a chamada artrose. Em algum momento ela se espalha por todo o joelho e depois disso, na sequência, o joelho começa a ficar com mudança no formato dele, formando várias saliências de osso. Ele fica mais largo e às vezes ele começa a desviar. São aquelas pessoas que na terceira idade ou que tem uma artrose, a gente olha e o joelho está começando a como se fosse entortar. A gente olha de frente, ele começa a estar inclinado, com dificuldade para caminhar. E todas essas causas, enfim, estruturas que você comentou, podem dar dor. Sim. Estão alteradas, elas vão gerar dor. Sim. Só que algumas delas só vão gerar dor com algum movimento. Isso. E outras até quando a pessoa está parada e acaba sendo uma dor até crônica. Como é que a gente chega nesses diagnósticos, doutor? Então, isso é muito importante. A primeira conversa para entender, quando a gente fala de uma dor, é entender como é essa dor. Quando ela começou, quanto tempo ela dura, o que a pessoa faz que piora. Então ela pode falar, olha, começou só depois do dia que eu fui agachar e levantar rápido e aí começou uma dor. Quando ela piora, quando eu agacho mais. Quanto tempo ela dura? Ela dura só durante o dia e depois ela melhora ou ela fica o tempo inteiro. Então a gente tem dores que começam após um acidente. Tem dores que começam por sobrecarga. Então a gente tem que entender a dor. Depois disso, é fundamental que o médico examine a pessoa. Além dela contar onde é a dor, existem testes específicos na maneira de examinar. Clínico, né? Clínicos, que nos fazem mostrar se um ligamento está machucado, se o joelho está frouxo, se é o menisco que dói, se é a cartilagem. Além disso, a pessoa precisa prestar muita atenção no joelho dela. Então tem algumas pessoas que chegam para a gente e contam assim, meu joelho ele incha, fica um tempo inchado e depois desincha. E para a gente é importante entender quando ele incha. Depois de jogar vôlei, depois de correr, fica muito tempo inchado, quando incha dói, porque isso também é um sinal de desgaste, de machucado.
Que coisa, doutor. Vamos colocar aqui na tela, então. A gente mostrou aqui nas estruturas, mas a gente colocou também, então, as principais causas. Tendinite, que você comentou. Condromalácia patelar, que você também nos mostrou. Lesão no menisco. Lesões ligamentares e artrose de joelho. Essas são as mais comuns. E como você disse, precisa do diagnóstico, tanto clínico e que exames são feitos hoje para comprovar essa suspeita? Aí, o exame mais simples, mais fácil, que na verdade é um exame que já existe há mais de 100 anos, é a radiografia. Tá. A radiografia nos serve para ver o contorno do osso. Então, se a gente pega um indivíduo que tem, por exemplo, uma artrose de joelho, na radiografia o osso fica um mais perto do outro. Entendi. Então, é como se a gente olhasse essa figura e olhasse a figura de cá. Tá. Porque se a gente olhasse somente o osso, na artrose a gente percebe as saliências e o osso mais perto. Tá. Um outro exame muito frequente que a gente utiliza muitas vezes na nossa prática é a ultrassonografia. A mesma que faz para ver um bebê, a mesma que faz para ver uma gestante, em que a gente consegue ver a presença de líquido e inflamações. Tá. Então, eventualmente, uma tendinite, algo mais simples, a gente consegue ver numa ultrassonografia. Agora, o melhor exame que tem chama ressonância magnética. Tá. Esse exame é um exame mais moderno. Para se ter ideia, a primeira máquina de ressonância no Brasil chegou no meio dos anos 80. E depois dos anos 2000 que a gente pôde fazer mais ressonância com frequência para ver esses machucados. Então, uma coisa muito interessante é que no mundo de hoje a gente consegue perceber um pequeno machucado no menisco, porque a resolução da ressonância magnética é muito boa. Na década de 80, isso não era possível. Então, um jogador de futebol que se machucou na Copa de 86, por exemplo, ele tinha dificuldade de ter acesso a um exame que via o jeito que era machucado. Para poder tratar Exatamente. certinho e voltar o quanto antes, né? Aliás, o tratamento melhorou muito, né? Vamos falar um pouquinho de tratamento também? Claro. Se a gente pega, por exemplo, a gente falou o exemplo do machucado no menisco. Né? Se a gente pega nos anos 80, em que a gente não conseguia ver direito, o mundo não conseguia ter um exame para ver direito, também não tinha um jeito de chegar e mexer pouquinho no menisco. Entendi. Hoje, com uma câmera de vídeo fina, que tem aí menos do que o diâmetro de uma caneta Bic, e pinças muito finas, a gente consegue, por vídeo, resolver só o problema do menisco machucado quando precisa de cirurgia. Minimamente invasiva, que é a artroscopia. Tá. Isso, além disso, uma pessoa que machuca o ligamento, a gente faz a cirurgia toda ela por vídeo. Então, a recuperação atualmente é muito mais rápida do que a recuperação de 10, 20, 30 anos atrás. E quando a gente fala de prótese, doutor, onde seria e por qual motivo a gente teria que usar uma prótese? Aí é uma cirurgia que tem maior, mas, no entanto, devolve qualidade de vida por muitos e muitos anos. Quando a gente fala em prótese, é uma coisa interessante que as pessoas se assustam com a palavra prótese, né? Parece que tira o joelho inteiro e assim vai. E essa melhorou de uma maneira muito grande. Assim, hoje, uma pessoa que precisa de uma cirurgia de prótese de joelho, ela faz a cirurgia, ela pode andar no mesmo dia, ou no dia seguinte, em pouco tempo se recupera. Muitas vezes a gente pode utilizar até técnicas menos agressivas para fazer a cirurgia. Existem até braços robóticos que nos ajudam na cirurgia para fazer essa recuperação mais rápida. Mas para entender o que é uma prótese de joelho, a prótese de joelho é um revestimento novo, feito de metal, em que a gente tira uma espessura de osso de ao redor aí de 6, 8, 10 milímetros do joelho, na volta que está gasta, e coloca uma capa nova. Isso é feito com uma serra, como descascar laranja. Então você imagina que você vai descascar. Então, aqui é um exemplo de uma prótese de joelho, do joelho para trocar o revestimento do osso do fêmur, que é a espessura de uma prótese exatamente essa daqui. Pode ser em qualquer parte óssea. Isso. Aí Tem gente que vai ter um desgaste maior. Ou menor. E aí a gente também faz tira a espessura equivalente a esse prateado. Né? E isso devolve para a pessoa a estabilidade, a mobilidade, remove a dor e melhora demais a qualidade de vida. Em algumas situações, como a gente mostrou na primeira imagem, o desgaste pode estar só num pedaço. Quando está só num pedaço, é possível fazer uma prótese de joelho de só um pedaço. E não deixar evoluir, né, doutor? E uma coisa que é muito interessante, que muita gente fala, acha vida, vou precisar fazer uma prótese de joelho, ela vai acabar logo, como é que funciona isso? Também houve uma melhora muito grande na tecnologia. Algumas coisas melhoraram muito. A primeira é o design.
Tá. Então, a gente cada vez mais tem próteses que se acertam melhor ao tamanho das pessoas, com uma variabilidade maior. Imagina que nos anos 80 você tinha 3, 4 tamanhos. É como se você tivesse que escolher entre 4 roupas para vestir perfeito em você. E a gente hoje tem vários. Certo. A segunda coisa que melhorou muito, no meio da prótese existe uma estrutura que é chamada de polietileno. É como se fosse um plástico. Tá. Que no passado ele se gastava mais rápido, mas hoje é muito mais devagar isso. E uma coisa muito interessante é que cada vez mais, ao invés de ter um design que é o mesmo para o lado direito, para o lado esquerdo e muito simples, se melhorou esse design para ter designs que são mais estáveis. Então olha só, quando a gente põe uma bolinha em cima de um polietileno que ele não tem um desenho tão bom, ela fica sambando. É aquela pessoa que sente o joelho não tão firme. Se você põe uma bolinha numa prótese de joelho mais moderna, ela fica mais firme. Entendi. Então a pessoa sente como um joelho mais natural. Tá. Então hoje, a capacidade de voltar a ter um dia a dia melhor, com qualidade de vida, é muito grande. Para quem tem uma artrose grave. Mas é claro que a gente, antes de precisar fazer uma prótese, a gente tem vários outros tratamentos que a gente consegue fazer. Até aquela infiltração? Sim. É? Sim, aí, esse é um assunto que você tocou que é ótimo. A cartilagem articular, ela é extremamente lisa. Pra você ter ideia, uma cartilagem de uma pessoa, sabe quando a gente pega aquele coco marrom cabeludo? Sim. Abre no meio e vê aquele branco? A cartilagem, sem encostar numa de verdade, parece aquilo. Olha. A artrose é como se você pegasse com o garfo e raspasse inteira. Um dos tratamentos que a gente pode fazer para a pessoa melhorar é melhorar a lubrificação interna do joelho. Tá, que é essa infiltração que você comentou, que é uma infiltração com uma agulha dentro do joelho, a gente vai com ultrassom, olha o joelho direitinho e coloca um ácido hialurônico, meio parecido com o que usa na face, né, com a estética, para lubrificar. Mas tem outros tratamentos também, tem outros produtos, até quando o osso começa a trincar internamente, numa artrose muito inicial, existe um procedimento que a gente faz também minimamente invasivo, que é fazer, e a gente, que eu digo, os médicos cirurgiões de joelho, né, como um todo, é fazer um furinho, colocar uma substância para dar uma estrutura. A gente pode fortalecer a pessoa, mudar o estilo de vida, diminuir os impactos, fazer uma perda de peso, é uma coisa importante de ser feita. Sem dúvida. Pode usar uma joelheira para proteger, então tem vários tipos de joelheira, tem joelheiras que protegem mais a patela, mais a parte de dentro. Isso durante o tratamento ou após, assim, tipo, para a vida? A pessoa que, então, dependendo do que ela tiver, ela vai ter que ter um cuidado diário. Sim. Algumas pessoas, por exemplo, têm um machucado na cartilagem que dói somente na hora de fazer uma academia de ginástica, ou de jogar tênis, ou de correr. Aí ela usa a joelheira específica para diminuir a sobrecarga durante esse exercício. Entendi. Vou colocar a perguntinha do público, Claro. doutor. Vamos lá. Que aula, hein, gente? Olha lá, todo mundo que se identificou com o assunto. Patrícia, obrigada, um beijo. O que causa a... Como se diz, doutor? Rofite. Rofite. Qual o tratamento? Vamos a rofite. Essa pergunta da Patrícia é ótima. Primeiro porque a rofite é uma inflamação numa gordura que a gente tem dentro do joelho, que uma pessoa chamada de Hoffa deu o nome de gordura de Hoffa. Entendi. Então é o nome da pessoa. E essa gordura, ela fica atrás do tendão da patela aqui na frente. Então, se a gente pega um joelho e olha aqui esse tendão, aqui normalmente teria uma bolinha de gordura nessa área. E essa área, por uma sobrecarga, pode inflamar. Entendi. E por isso rofite. E o tratamento... E fica uma bolinha? Dá pra ver essa bolinha? Às vezes dá pra ver um pouco saliente, se aperta, dói na hora que a gente examina. Se a gente aperta essa região, incomoda. A primeira coisa para o tratamento é entender por que a pessoa teve a rofite. Porque a primeira coisa é mudar o jeito de fazer exercício que deu a rofite. Depois disso, durante uma fase inicial, a gente pode usar medicamentos para diminuir a inflamação, como anti-inflamatórios, uso de gelo. Mas o mais importante para a Patrícia é entender o porquê ela teve a rofite e aí fazer uma reabilitação, um programa de fisioterapia, uma modificação no gesto de esporte ou na corrida para diminuir a inflamação. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Lu, obrigada, um beijo. Sinto muita dor no joelho, faço caminhada. O que devo fazer para amenizar a dor? Troquei minha alimentação, só como integral. Então vamos lá. Olha, entender, né, onde que é a dor. Não, mas a Luciana falou uma coisa que é muito importante, que hoje em dia a gente tem percebido mais. A mudança da alimentação, a pessoa estar menos inflamada, também faz com que as dores articulares, a artrose, a dor do desgaste diminua. Então, esse item já é importante. O que ela comentou tem a ver com doer. Mas o mais importante que a Luciana precisa ver
é se ela está com uma força muscular adequada, se ela tem feito musculação, se ela tem feito alongamento, entender o porquê que ela tem essa dor quando ela anda. E, eventualmente, ela pode melhorar tudo isso, a força e assim vai. E é uma questão também, doutor, que com o passar dos anos, é claro que o desgaste vai aumentando. Então, a pessoa que praticou muita atividade física durante toda a vida, ela vai ter um desgaste por isso. E eu acho que a grande dúvida até do público é como a gente previne. Então, como a gente consegue... Eu, por exemplo, sou corredora, então eu corro bastante durante a semana, então no mês dá um volume muito grande. Então, como que você previne esse envelhecimento, mesmo tendo impacto? É ganhando massa muscular, é ficando num baixo peso. Então, eu acho que isso hoje é uma coisa que a gente tem que conversar, porque as pessoas querem ter longevidade na atividade física que elas gostam. O que é muito bom, e é muito bom que a gente tenha longevidade. A principal coisa que as pessoas precisam entender é que a articulação ela tem uma quantidade de sobrecarga que ela aguenta antes de se machucar. Tá. Isso é chamado de envelope de função. Tá. Toda vez que a gente sobrecarrega um pouco mais um músculo, isso é bom, ele vai aumentando de tamanho. Certo. Toda vez que a gente sobrecarrega muito mais uma articulação além do ponto, ela chega uma hora, ela machuca. Igual você andar descalço no chão até formar uma bolha, depois uma ferida, e você continuar andando, vai aumentar a ferida. Sim. Então, isso é o que a gente precisa entender. E aí, o mais importante é a pessoa trabalhar para estar bem, com força boa e não machucar a articulação. E não é fácil, né, gente? Porque cada um vai ter ali também a sua questão genética, às vezes, né, a chance de desenvolver mais problemas e mais dores do que outra pessoa, dependendo da atividade física que fizer, né? Mas, doutor, gente, tem que agradecer, né? A Glaucia, minha diretora, está te elogiando, falou que você é muito bom. Uma aula mesmo, que é para todo mundo compartilhar, isso que é maravilhoso, a gente aprende, vocês viram? Então tem inúmeras possibilidades de tratamento, o diagnóstico correto é a parte mais importante para não perder tempo e devolver a qualidade de vida. E o que a gente tem também, ó, para esses cuidados do cotidiano. Então quem se identificou com o nosso assunto, lá nas redes sociais, chegaram várias perguntas para você, doutor. Ótimo. Depois você conseguir responder, a gente te agradece. Mas vocês também podem mandar para ele no Insta dele, doutorabreviado.marco.demange, tá? doutorabreviado.marco.demange. Vocês já encontram o trabalho dele, doutor Marco Demange, ortopedista especializado mesmo em joelhos, né, doutor? A prática clínica aí, 100%. Obrigada, viu? Adorei te conhecer. Muito obrigado.